Por pouco, Paulo, tu me persuades a acreditar nessas coisas. E o diabo sopra no ouvido das pessoas para dizer para elas: não, sair para a igreja uma vez no mês está bom demais, não precisa mais não. E se Deus me usar para falar para você: olha, achegai-vos a mim que eu chego a vós. É importante que você venha conhecer de Deus, ouvir de Deus, tanto no domingo, na quarta ou na sexta, porque Deus está contigo durante todos os dias da semana. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todos os dias da semana, o Senhor, o nosso pastor, está conosco, suprindo todas as nossas necessidades em glória. Esse rei Agripa, ele disse para Paulo: olha, não, Paulo, não me vem com esse negócio de buscar mais de Deus, não, está bom demais para mim isso aqui. Ele estava de olho no governo dele, ele estava de olho no trono dele, ele estava de olho no poder dele. Ele não queria saber mais de Deus, porque se ele aprendesse mais de Deus, ia atrapalhar o poder dele, o governo dele. Aleluia, Jesus. Talvez você esteja nesse estágio, ou nesse estágio do rei Agripa. Talvez você tenha medo, receio de aceitar mais Jesus na sua vida, com medo de atrapalhar o seu lazer, o seu prazer, a sua diversão, os seus feriados. Porque quanto mais você busca Deus, mais Deus derrama a unção dele sobre você. Quanto mais você busca Deus, mais Deus derrama o poder dele sobre você. Quanto mais Deus enche você, mais Ele vai requerer de você. Aí o rei Agripa estava com medo de ser requerido por Deus. Tem pessoas que buscam Deus poucamente nos dias de hoje, porque tem medo de Deus requerer mais deles. Aleluia, Jesus. Você sabia, minha irmã, se eu viajar no feriado, deixar a igreja, que Deus vai lá de noite e me encontra no sonho? É porque ele usou o irmão Jonas da igreja da irmã Iraci, no Capoava, uma vez para dizer para minha esposa que dos outros Deus requer deles de uma forma, de mim Deus requer de maneira diferente. Foi mentira, meu bem? Está vendo, não? É porque eu amei mais a Deus. Eu aprendi a amar mais a Deus na minha vida. Eu larguei das coisas do mundo, das bagaças do mundo, e passei a me alimentar mais de Deus. E Deus tem ciúme daqueles que vêm até Ele. Ele fala assim: aqueles que vêm até mim, eu jamais os lançarei fora. Eu jamais vou entregá-los para o mundo novamente. Eles são meus. Deus te fez como filho dele, você é de Deus. O rei Agripa era de Deus, mas ele estava com medo de ser mais de Deus, de pertencer mais de Deus, com medo de Deus requerer mais dele e atrapalhar o reino dele, as coisas dele. Ele diz: Paulo, por pouco tu me persuades a crer nisso. Ou seja, por pouco, Paulo, tu me faz ser um cristão. Por pouco, Paulo, tu me faz ser um cristão. Ele era um cristão, mas ele era um cristão meia colher. Quem é pedreiro sabe disso, né? Tem uns pedreiros que falam: aí, pastor, fulano é meia colher. Quer dizer, não era pedreiro, era meia colher só. Você está entendendo? Meia colher não se me não, meu irmão. Você está entendendo? Quer dizer, o rei Agripa era um cristão, mas ele não queria ser cristão verdadeiro, da gema do ovo. 100% Jesus, 100% Deus. Por pouco tu me persuades a ser um cristão. Talvez você até fale de Deus, talvez você leia a Bíblia, você ore, mas você ainda é um crente de meia colher. Você é tal qual o rei Agripa. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Aleluia, Jesus. Aquele jovem rico, ele foi até Jesus Cristo para conhecer Jesus. E quando ele conversa com Jesus, ele diz para Jesus: Senhor, todas essas coisas eu tenho feito, Senhor. Eu tenho cumprido os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Jesus olha para ele e diz assim: ainda te falta uma coisa, rapaz. Vá, venda tudo que tu tem,
farta com os pobres. Ele abaixou a cabeça e saiu. Ele não queria ser um crente 100%. Ele queria ser, ou continuar só 50% Jesus. Aleluia, Senhor. Você está entendendo a coisa? Sabe? Muitos estão dessa forma nos dias de hoje. Muitos querem o reino de Deus sobre as suas vidas, mas ao reino de Deus nada, ou pouco, ou quase nada. Aleluia, Jesus. O rei Agripa, ele acreditava no Pentateuco de Moisés, em Deus, mas em que Paulo veio trazer para ele, ele ouviu, por pouco que ele cai, né? E ele falou: tu está armando cilada para mim, Paulo, faz que eu cair nessa cilada. Deus permite a circunstância vir sobre você. Veja você, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus permitiu Paulo ser acorrentado e levado preso diante do rei Agripa, mas não para cumprir o propósito do homem ou a vontade de Paulo ou de quem quer que seja, mas para cumprir a vontade de Deus, que é soberana no céu e na terra. Por isso que Paulo vira para mim, para você, e diz assim: olha, essas prisões pelas quais eu passo, pouco me importam. O que me importa, rei Agripa, é surtir efeito a palavra que meu Pai envia através de minhas almas e as vidas das pessoas, para a salvação da alma delas. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos? Você sabe uma coisa de lei? Quando Deus levanta o homem, uma mulher para pregar a palavra dele, para converter corações das pessoas, essas pessoas são perseguidas de todas as formas, perseguidas dentro da igreja, fora da igreja. Elas caem em vários tipos de cadeias, meu irmão, ciladas que acontecem na vida delas. Você sabia que Paulo passava por tribulações, aflições, por injúrias, por calúnias, difamações, por traições? Era assim que Deus usava Paulo, como instrumento da vontade dele, para ser preso. O Senhor, Ele faz isso com os vasos que Ele escolhe. O Senhor fala assim: agora eu vou levar meu servo lá para aquela terra. Ele já sofreu uma amargaça da vida aqui, agora eu vou levar ele lá para o outro lado. Você sabia, Martinha, que Deus permite isso? Aí chega lá do outro lado, meu irmão, você fala assim: terra nova, terra de Canaã, agora é só alegria, agora é só vitória. De repente você começa a ver pedrada caindo, peleja, meu irmão. De repente você começa a ver chicote. De repente você começa a ver cilada, armadilha caindo para você. Difamação, injúria, calúnia, traição, mentira. E você fala: meu Deus do céu. Mas tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. É porque Deus quer fazer a obra dele. Deus quer fazer a obra dele, meu irmão. Aleluia. Sabe por que Deus permite o inferno varrer na sua casa? Sabe por que Deus permite o diabo levantar lá no seu território? Ele fala assim: eu voltei na igreja, eu digo, eu vou fazer um inferninho lá naquele lugar, para trazer as vidas para a igreja, para me falar com elas. Aleluia, Jesus. Deus permite isso, meu irmão. Deus amarra suas coisas. Deus amarra sua vida sentimental. Deus amarra sua vida financeira. Aí Ele fala assim: agora não vale. Você está entendendo, meu irmão? Ou Deus permite eu chegar para falar com você? Você está entendendo? Você não está aqui hoje porque você quer, não, porque Deus te trouxe para ouvir a verdade dele. Conhecereis a verdade te liberta. Sabe, irmãos? Essa noite eu tive um sonho, eu estava contando para a pastora. Interessante, eu tive um sonho que, um dos últimos sonhos de Deus, é que eu cheguei num lugar e tinha uma cadeia, eu estava lá preso assim, e a grade era branca. A grade era branca, eu estranhei que as outras não eram, a minha era branca. E a minha, cara, não tinha cadeado, não tinha corrente. Eu entrava e saía dela na hora que eu queria. Você está entendendo? Aí eu peguei, cheguei, os presos falaram: e aí, você falou com o delegado? Eu falei: ainda não, daqui a pouco eu vou falar com ele. Aí eu fui para dentro da cadeia.
daquela cela que era branca. Deus estava aumentando a palavra naquela hora, meu irmão, para me trazer para você. Você está entendendo? Deus permite certas situações na minha vida. Deus permite.